Olá, povo abençoado! Nós estamos aqui para começar mais um episódio do nosso Café com Fé. Café para aquecer, fé para fortalecer, porque para Deus nada é impossível. Lucas, capítulo 1, versículo 37. Hoje eu estou aqui com a minha amiga Eliane. Ela veio hoje contar o testemunho forte de vitória, de resgate, de transformação que o Senhor fez na vida não só dela, mas da família dela inteira. Ela que é empresária no ramo de cabelo, cabeleireira, cuida da estética das mulheres, da beleza, e o Senhor fez algo com ela que transformou a história dela através de um sonho. Eu quero deixar que ela mesma se apresente. Eliane, conta pra mim quem você é. Bom dia, quem for ver de manhã, boa tarde, quem for ver à tarde, e boa noite, quem for ver à noite. Sou Eliane, mãe de 3 filhos lindos do Senhor Jesus Cristo, esposa de um varão abençoado. Sou do Espírito Santo, né? Fui criada, na verdade eu nasci na Bahia, fui criada no Espírito Santo. Eu brinco que eu sou meio capixabana, né? Capixaba com baiana. Sou a irmã mais velha das meninas. Éramos em 6. O meu irmão mais velho, de pai e mãe, veio a óbito num acidente de carro. E eu, sendo filha, também fui mãe aos 7 anos dos meus irmãos. Tive que cuidar dos meus irmãos, porque minha mãe era mãe solteira, precisava trabalhar. Então a Eliane foi uma mulher mãe aos 7 anos de idade, mas que hoje me fez ser quem eu sou na idade de hoje. Eliane, me conta um pouco como foi sua trajetória até chegar aqui nos Estados Unidos. Então, não era sonho da Eliane estar nos Estados Unidos. A princípio, né? Eu achava que não, mas realmente hoje eu entendo quando fala assim, o sonho nasce primeiro no coração de Deus para depois ir pro nosso. A minha irmã veio, a minha irmã caçula, que eu amo. Depois veio a minha irmã do meio, que foi minha primeira bebê reborn, foi dela que eu fui mãe pela primeira vez, aos 7 anos. E aí ela chegou aqui e começou, na verdade lá no Brasil já, ela começou a falar com meu marido que ele tinha que vir, que a gente tinha que vir, que ia dar um futuro melhor para as crianças. Porém, a minha vida no Brasil não era ruim, eu trabalhava bem, trabalhava no aeroporto, casa própria, carro, meu marido também ganhava bem. Só quando eu falei, né, que Deus ele sonha, antes da gente sonhar, meu marido perdeu o emprego. E aí nesse dele perdeu o emprego, minha irmã tanto falar, então vão. E aí ele veio pra cá, em 2016, e eu já aproveitei e falei assim, então leva o Matheus, que na época tinha 11 anos, pra ele já aprender o inglês, minhas irmãs já estavam aqui. Na verdade, eu pulei a história, a do meio veio depois dele, né, quem tava aqui era a caçula. E aí a minha irmã já estava aqui, então era alguém que eu confiava, que eu amava, que ia cuidar bem do meu filho. Então meu marido e o Matheus vieram primeiro, em 2016, e eu continuei trabalhando, porque eu ainda era contratado do aeroporto e eu não queria abrir mão daquele velho FGTS que tem no Brasil, né? Seguro-desemprego. Quem tá no Brasil sabe que esse dinheiro é muito bom. E eu não queria abrir mão disso, eu falei, vai que em 6 meses eu encontro vocês. Até então eu achava que seria só 6 meses, mas o tempo do Senhor foi totalmente diferente, porque ele tinha que trabalhar na minha vida, eu tinha que aprender ao outro lado da moeda, né? Eu era cristã, não cresci no lar cristão, a minha mãe não era cristã, a minha avó não era cristã, e morava todo mundo junto e misturado, porque cultura brasileira, as mães têm filho e as vós criam, né? Então, quando eu casei, aos 14 anos, fui mãe aos 18, aí eu fui conhecer a Cristo, e aí eu fui aquela crente do sistema, aquela crente que todo mundo tem que ser crente ou todo mundo vai pro inferno. Eu era esse tipo de crente e eu não entendia o trabalhar de Deus na vida de cada um. Então eu, infelizmente, julgava, né? Tipo assim, você não tá na igreja, então você vai pro inferno. Eu já era o juiz da sentença final, né? Hoje a gente entende que só Deus julga. E aí eu fui pro outro lado da moeda, eu deixei de ser crente para servir ao mundo. E aí eu passei de julgadora a ser julgada. E foi muito importante esse processo na minha vida para hoje a minha conversão ser como ela é. Sim. Então assim, quando eu cheguei, meu marido veio em 2016 e eu comecei a trabalhar mais, eu ainda estava na igreja, como eu falei, comecei a trabalhar mais, nesse trabalhar mais, eu comecei meio que distanciar do Senhor, virar crente domingueira, de crente domingueira passei a ser a cada 15 dias um domingo, e foi até eu desviar. Porque Satanás, ele não vem de uma forma
bruta. Ele não vai te tirar, ou ele não vai te apresentar o pecado como um todo, né? Ele vem devagar, ele vem comendo pelas beiradas, ele vem de forma sorrateira, né? Ai, não vai hoje não, você tá cansada. Ai, você trabalhou 12 horas, eu trabalhava 6. Meu marido veio, eu passei a dobrar a minha escala de horário para eu ganhar mais e poder sustentar a casa. Porque quem chega aqui sabe que de primeiro não é emprego caindo do céu, não é dessa forma, existe um processo aqui também. Então meu marido, ele não chegou aqui já ganhando $1.000 como eu imaginava. Eu pensei assim, ele vai chegar hoje, amanhã eu já vou ter iPhone, eu já vou ter isso. Não, não foi assim não. Então eu tive que trabalhar mais para suprir a casa, as 2 crianças que ficaram comigo. Eu tenho 3 meninos lindos, Mateus, Marcos e Isaac. São os meus presentes de Deus. E fui mãe muito nova, mas eu não abriria a mão deles hoje. Se Deus falasse assim, você teria tudo, teria todos os 3, na idade de hoje. Mas seria todos os 3 na mesma ordem, do mesmo jeitinho, não mudaria nada, além das escolhas da fase de adolescência de toda criança, né? Mas não mudaria nada. Então, assim, quando ele veio, eu pensei que ia ser só 6 meses e passou 2 anos e meio dele aqui. E eu achava que eu era crente super-herói, que eu ia conseguir, que eu ia ficar na igreja, que eu ia dar conta da minha casa, que eu ia dar conta do meu casamento, que eu ia dar conta de tudo. Tudo sozinha. Tudo sozinha. E não era assim. Meu marido, ele nunca foi crente até então. Era eu que ia pra igreja, era eu que pagava o preço, era eu que ia pras vigílias, era eu que ia pro monte. Mas como eu falei, eu era crente emoção. Né? Eu achava que tinha que ser do meu jeito, que tinha que ser da minha razão, que ele tinha que ir, que se ele não fosse, ele já ia pro inferno. Teoricamente, não tá fugindo da realidade. Porque quando a gente não escolhe a Deus, a sequência não é a salvação. Porém, não é a gente que salva o homem, não é a gente que modifica o homem, e não é no nosso tempo. E aí, em 2016, ele veio, eu fiquei com os 2, trabalhando muito para conseguir suprir e me afastando mais da igreja. O trabalho é dessa forma, né? Sim. Aquilo que a gente prioriza é aquilo que vai ser o nosso dia a dia. Então, eu priorizava mais o trabalho, comecei a sair da igreja, aí já comecei com a tacinha de vinho, porque vinho pode, né? Vinho não tem nada a ver. Aí, a tacinha de vinho, quando eu olhei, eu já estava completamente fora dos planos do caminho do Senhor. E por estar fora dos planos do caminho do Senhor, o casamento também começou a desmoronar. E eu achava que se eu viesse para os Estados Unidos, eu ia voltar para o caminho do Senhor, eu ia voltar, eu ia ser crente, eu ia... E falei pro meu marido assim, olha, ou você me leva ou a gente separa, porque ele já tá chegando num patamar que ele já não mais me fazia falta. Eu já 2 anos sem ele, eu amor por ser regado, ser construído, eu já não sentia mais medo de dormir sozinha, eu já não precisava mais dele pra ir no hospital com os meninos, não precisava dele pra fazer compra. Eu já tava sozinha. Já tava autossuficiente. Autossuficiente. Né? E a gente acha que a gente é autossuficiente, né? A gente já é capaz de tudo. Não, não é. E aí eu falei pra ele, ou você me leva ou a gente separa. Mas até então eu achava que meu casamento estava bom, né? Sim. Era só... E aí eu vim 2 anos e meio depois, e quando eu cheguei, eu realmente entendi que meu casamento já estava caminhando ladeira abaixo. E em vez de eu fazer aquilo que eu falei que eu ia fazer quando eu voltasse pra cá, que era servir o Senhor, que era buscar o Senhor, não, eu me deixei levar na correnteza, né? Do jeito que tava, eu fui e me afundei mais. E bebia mais, e conheci pessoas que gostavam. Né? Gente, eles não me obrigaram a beber, eles não me obrigaram a usar vestes inadequadas, eles não me obrigaram a nada, foi escolha minha. Porém, o nosso ambiente, ele vai dizer quem nós somos. É inevitável. Quando a palavra do Senhor fala que os maus costumes corrompem os bons hábitos, é real. Então, assim, tem situações de lugares que não é pra você estar todo dia, que não é pra você conviver todo dia. Você não vai excluir a pessoa e a pessoa não vai te excluir. Mas se você tiver 24 horas ali, você não vai converter a pessoa. Porque quem converte é o Espírito Santo de Deus. Mas a pessoa sim te leva pro outro lado da moeda. E foi isso que aconteceu comigo. Culpa da pessoa? Não. Eu que não vigiei, eu que não tinha estrutura espiritual suficiente para estar naquele lugar, naquele momento. Então eu cheguei aqui achando que eu ia para o caminho do Senhor e muito pelo contrário. Foi ladeira abaixo, foi abismo atrás de abismo. E o meu casamento que eu achava que ouvindo eu ia resgatar, não. Só piorou. A gente ainda ficou 4 anos... Empurrando com a barriga, literalmente. É tipo assim, de próprio punho, hoje tá bem, amanhã qualquer briguinha, qualquer defeito já era motivo. E aí, os meus filhos, o meu filho mais velho, ele deu depressão, porque é uma cultura completamente diferente pra gente adulto, imagina pra criança.
ele deu depressão a ponto dele não querer mais ver, dele não querer mais sair, dele não, sabe? Meu Deus. E pra mãe é muito difícil. Ele já tinha uma história no passado de cura, superação quando ele era criança. E quando ele chegou aqui, ele deu depressão e eu falei, meu Deus, né? Como é que a gente faz? O que acontece? Mas não foi suficiente para eu voltar pro caminho do Senhor, não. E aí a depressão dele não foi suficiente. Eu clamava, eu orava, mas eu não queria buscar o dono da cura. Como muitos hoje ora a Deus no aperto, mas não quer viver a Deus, eu também estava desse jeito. Ah, mas eu conheço a Deus, eu creio em Deus, mas eu não vivo a Deus. É totalmente diferente. Eu conheço a Lô, eu gosto da Lô, mas eu não vivo com a Lô. Então é da mesma forma, você conhecer a Deus, você tem intimidade, você está todo dia. O meu marido, eu tenho intimidade com ele, os meus filhos, eu tenho intimidade com eles, porque eu estou todo dia. E Deus também é um convívio diário. E hoje eu entendo isso. Então, assim, só de eu achar que eu conhecia a Deus e que eu criei em Deus, estava tudo lindo, né? E tudo na hora certa. E eu comecei a beber mais, nunca fumei, graças a Deus. Esse escape, essa consciência eu tive, mas a bebida, todo tipo de bebida, até bebida que eu nem gostava, pra eu estar ali naquela roda e estar rindo com todo mundo, eu bebia. A minha casa se tornou um lar insuportável para Cristo Jesus, porque não tinha presença dele, um lugar onde de quinta a domingo era álcool, então de segunda a quarta era Cristo, não, de segunda a quarta era brigas, era discussões, era todas as coisas menos a presença do Senhor. E aí a gente tava empurrando com a barriga o casamento, tava empurrando com a barriga a nossa vida, nossas famílias. Em 2023, a minha irmã, eu amo ela foi minha primeira bebê reborn, mas aqui nos Estados Unidos ela foi minha força, sabe? Ela é aquela que se preocupa assim, você tem que estar bem, esteticamente, né? Você tem que estar bem, olha que você tá engordando, olha. Não era uma crítica, era realmente pra eu estar pra te bem. ajudar, né? E eu tava engordando, eu tava com 100 quilos. Eu tenho 1,59m, com 100 quilos, vocês imaginam, né? E eu nunca vi ela falando isso como crítica, eu via que ela queria me ajudar, mas é um cuidado, né? E aí ela começou a falar sobre plástica, e eu já tinha esse desejo no Brasil, mas não era algo que fervia dentro de mim. E aqui, porque também o financeiro no Brasil não ia nem deixar ferver, né, gente? E aqui a gente vê que é possível realizar esses pequenos sonhos. E eu comecei a sonhar também com a plástica da minha barriga, com a plástica. E foi aí que Deus começou a trabalhar de uma forma mais velada, né? Isso, de uma forma mais assim cuidadosa, sutil, porque esse é o Deus, né? Satanás ele chega fazendo arruaça, te apresentando tudo, e Deus ele chega como um cuidado de pai, de mãe, de uma forma amorosa. Ele vem aos poucos te conquistando, né? Resgatando. É interessante que quando uma criança nasce, ele sente falta de uma mãe, de um pai, e ele chora, né? E a nossa alma, ele tem um pai também. A nossa alma tem alguém. Então, a nossa alma, ela começa a gritar sobre Deus 24 horas por dia. Se você acorda de manhã e agradece a Deus, você já tem, assim, uma alívio tão boa, né? Mas tem dia que você já acorda tão turbulento, tão isso, aquilo, e você não dá tempo da sua alma se conectar com o pai. E aí, o dia inteiro acaba sendo ruim, pesado. Então, quando eu decidi a cirurgia, que era, né, a maior sonho, né? Nossa, eu não sonhava nem com casa, eu não sonhava com carro, eu sonhava com a cirurgia, gente. Cirurgia pra mim virou o meu objetivo de vida. Sim. É algo muito normal, né? Porque nós vivemos numa sociedade que te cobra muito, que você tem que estar bem o tempo todo, você tem que estar bonito o tempo todo. Tem que aparecer sempre muito apresentável para as outras pessoas. Eliane trabalha com estética, né? Com adornar o cabelo das mulheres, com fazer com que elas fiquem mais bonitas, levantar a autoestima das outras pessoas. Nada mais justo do que ela querer levantar a própria autoestima, né? Bem, e aí foi quando começou todo o processo de você querer entrar por essa área de uma cirurgia e tudo mais. E como foi tudo isso? Na princípio, eu tentei de formas naturais. Dieta, exercício, mas, gente, só quem tem o sobrepeso e é doença, e a gula é pecado, então junto a doença e o pecado, e os dois juntos não vai dar certo. Então, assim, eu tentei com academia, eu tentei com jejum, jejum intermitente. Gente, eu fazia jejum intermitente, mas eu não jejuava por um propósito com Deus. Vocês acreditam nisso? Ficava dias sem comer no jejum intermitente, mas falava assim, vamos fazer um jejum para um propósito? Eu não consigo, não. É bem ou menos isso. A carne, ela é tenebrosa.
E aí, não conseguia. Só quem tá no sobrepeso sabe. Então, a cirurgia já entrou na minha vida assim. Vai ser mais fácil, vai ser melhor, vai ser mais rápido, né? É uma coisa instantânea, né? É, Entrou acabou, já sai linda. no bloco cirúrgico, dali 4 horas, 3 horas, já sai linda, maravilhosa, já né? sai paniquete, assim, Já digamos sai assim, Barbie, né? já sai Então, era isso que eu queria. Na minha cabeça, eu ia fazer 3 cirurgias. A lipo, a abdominoplastia e a mama. Porém, eu cheguei no centro cirúrgico com 100 quilos. Então, 100 quilos, 1,60 m, pré-diabética. O Dr. Torres que me atendeu, ele foi categórico comigo sobre o meu corpo. E é interessante que ele foi mostrando as imperfeições e a gente é acostumado a viver com a gente não vê, né? Não entende. E ele foi mostrar um lado do estômago mais alto que o outro. E quando você olha, você fala, caraca, não é que é verdade? Uma mama, nós mulheres já sabemos, isso é visível, uma mama maior que a outra. Mas aí quando eu começo a apontar os defeitos, eu falei, caraca, ele falou assim, então, você já está com 37 anos, você tem sobrepeso, você é diabética, não dá pra fazer as 3 cirurgias e você não vai nem fazer, olha só, falando da minha cara, bem isso, não vai nem fazer diferença, né? Porque tem uma quantidade de gordura. Sim. Nós vamos fazer a barriga e a mama, tudo bem? Eu falei, tá ótimo, tá lindo. Sim. E já era pra mim, né, o auge. Entrei no centro cirúrgico, a primeira cirurgia com o Dr. Torres, durou 2 horas e meia, foi muito rápido, não senti nada, graças a Deus. Só que antes da cirurgia, eu já tava orando ao Senhor, né? Eu tinha que parar de beber por causa da cirurgia. E aí eu já tinha parado de beber uns 30 dias antes, então ali já tinha um trabalhar discreto do Senhor na minha vida. Então eu já tinha parado de beber por causa da cirurgia e comecei a conversar com Deus, né? Aquele momento, Senhor, abençoa, Deus, olha, Deus, tome tuas mãos, não sei o quê. E falando, Senhor, é aquela velha promessa, né, de todo mundo, se o Senhor realizar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mais ou menos isso. Foi também a minha conversa com Deus. Mas eu já estava conversando com Deus, então eu já tinha conhecido a um Deus antes, eu já servia a um Deus antes, me distanciei por circunstâncias da vida e por não alimentar o espírito, porque as circunstâncias da vida ela só te pega porque você está alimentando alguma coisa, e eu escolhi naquele momento ter alimentado a minha carne, infelizmente. E aí, nesses 30 dias antes da cirurgia, eu comecei a orar ao Senhor que desse tudo certo, que tudo corresse bem. E que também, se não fosse da vontade dele, ele não permitisse que eu operasse. E quando chegou a cirurgia, fiz a cirurgia, saí do centro cirúrgico assim, nossa, feliz meu Deus da vida, do né? céu. Uma nova Eliane tá nascendo. Quando a gente meio anestesiada, olha assim, vê aquela coisa alta, né? E não vê a barriga, né? Eu falei, meu Deus, foi real, eu saí dessa cirurgia. Aconteceu, obrigada. Só que o meu casamento, nesse processo, ele ainda estava sendo empurrado, ele ainda estava assim, pela barriga, a gente estava tentando, de todas as maneiras, gente, eu tentei de todas as maneiras possíveis salvar o meu casamento, humanamente, por força própria. Hotel, presentes, tudo que você possa imaginar que cabe a uma mulher tentar salvar o casamento, ou um homem, eu tentei, e ele também, tá? Só que a gente não tava mais se encontrando, a gente não via mais. Não havia conexão. Já tinha. É nesse momento que a gente acha que o amor acabou, né? A gente acha que não serve mais nada. Só que o amor, ele não acaba. Porque se fosse assim, Deus também teria deixado de nos amar, porque a gente merece cada dia menos o amor do Senhor. E o amor do Senhor se renova todos os dias. Então a gente pede ao Senhor que também renove aquela primeira aliança com um cônjuge, com um familiar, com um amigo. Ele também renova. Se foi verdadeiro a primeira vez, se existiu amor de verdade, ele não morreu. Ele adormeceu pelas circunstâncias da vida. Sim, é verdade. Mas ele não morreu. E o meu amor pelo meu marido também não tinha morrido. Eu achava que tava adormecido, né? Uma coisa que me encantou no meu marido quando eu conheci ele foi o sorriso. E nem o sorriso dele eu conseguia mais ver o brilho. Eu não conseguia mais ver o brilho do olhar dele. O meu marido é aquele que ele sorri com o olhar, mas ele também, se ele tiver que falar sério, ele também vai falar com o olhar. Você já olha assim, tipo um filho, né? E meu Deus, meu pai olhou bravo. Então, meu marido, ele é muito expressivo. O olhar dele vai dizer tudo. E eu não conseguia mais ver o brilho do sorriso dele, eu não conseguia mais ver o olhar. Na verdade, eu não queria nem ver mais, né? Foi dessa forma que chegou o meu casamento. Mas eu já tinha tentado de todas as maneiras. Eu achava interessante, vou fugir aqui um pouquinho do meu testemunho, que uma mulher, quando fala assim, eu tô com meu marido por causa das crianças, é mentira. Você tá porque você ainda gosta, você só não quer dar o braço a torcer. Enquanto você achar que a desculpa é os filhos, o seu casamento não vai mudar. É mais fácil você aceitar que você gosta daquela pessoa, porém você está magoada e dolorido o suficiente para naquele momento não querer estar perto. E tá tudo bem.
Só que aceita que você ama, não é os filhos que te prendem, porque os filhos vão crescer e você vai restar o quê? Então, pensa bem se é os filhos mesmo ou se ainda tem uma atração, se ainda tem alguma coisa que te prenda aquela pessoa. Foi mais ou menos isso comigo. E aí, voltando pro testemunho, né? Saí da cirurgia muito bem, graças a Deus. Meu marido, ele estava comigo em Miami. Porém, na casa de recuperação que eu ia ficar, não podia ficar, porque era um lugar esterilizado, então não podia ter ninguém que não fosse operado. Ele voltou para Massachusetts e eu fiquei por 8 dias lá em Miami. Porque eu estava com os drenos, então eu precisava que o meu corpo terminasse de drenar os líquidos, o sangue e o que fosse necessário. E o meu dreno parou de drenar, então eles entenderam que já tinha cessado, né? Sim, o já sangue tava tudo ok, já estava tudo né? ok. E voltei no médico, ele olhou o dreno, checou bonitinho, realmente estava tudo bonitinho, gente, não foi falha médica, o que aconteceu comigo foi da mão de Deus mesmo. Ele falou, olha, tá vendo aqui, o seu dreno não tá sugando mais líquido, tá bem abaixo, então a gente pode remover o dreno. Removeu o dreno, me deu alta, voltei pra Massachusetts. Linda, maravilhosa, Barbie. gente. Tava assim, o auge, os gêmeos tava em dia, a barriga tava em dia, tava tudo lindo. E eu... Ótima. E eu tinha esquecido do que eu tinha conversado com Deus. Olha. Que eu queria servir ao Senhor, que eu queria voltar pro Senhor. Comecei a me encantar, né? Me olhava assim, eu conseguia ver, né? As duas torres gêmeas, né? O resultado. Então, assim, a gente se deslumbra e a gente se perde. Vou fugir aqui, eu acho que Davi, quando errou, quando pecou, né? Foi porque ele esqueceu quem ele era e foi pra torre do palácio e olhando de cima, viu Batseba. Então, às vezes, a gente tá tão olhando de cima que a gente esquece realmente de se humilhar e voltar para Deus. E eu já estava nesse patamar. Eu fui operar, falando com Deus, pedindo ao Senhor que trabalhasse. Cheguei a falar com meu marido, ou a gente serve o Senhor, ou a gente se separa. Porque na minha cabeça era isso que eu queria. Mas quando o meu corpo começou a entrar pela primeira vez na história da Eliane, um corpo que ela achava que era o padrão, que era bonito, eu voltei a começar a uma vaidade que eu não tinha por causa da estética, né? E aí eu fiquei os 15 primeiros dias ainda falando, quando eu melhorar eu vou pra igreja. Quando eu melhorar eu vou pra igreja, não sei o que, eu vou pra igreja. Só não vou agora porque eu ainda não posso, tá. Até chamei o marido pra ele, falou, deixa você ficar melhor um pouquinho, a gente vai pra igreja. Quando deu nas segunda pra terceira semana, eu já tava na Shein, olhando cropped, blusa de cetim, já tava olhando blusa branca. Eu nem usava branco, gente, eu tô de branco hoje. Eu não usava, não tinha branco no meu guarda-roupa. Só tinha preto. Porque preto emagrece, né? Dizem. Então hoje eu consigo vestir um branco, mas não é mais a minha vaidade, né? Não é mais, né, aquilo que eu achava. Então eu comecei a olhar muita blusinha branca, blusinha de cetim. E já comecei aos poucos, mais uma vez, esquecendo que eu tinha falado com Deus. Quando eu fiz 28 dias, que era a última consulta por telefone com o meu médico, aí eles perguntam como é que a gente tá, pede pra eu mandar foto dos pontos, umbigo, porque mexe em tudo, né, gente? Meu umbigo foi removido, refeito, a minha mama, tudo refeito em mim. E aí eu mandei pra ele e falei assim, parabéns, você está muito bem, segunda-feira você pode voltar a trabalhar. Não muito, graças a Deus eu tenho a minha profissão como cabeleireira. Então assim, eu não pego peso, eu fico em pé, mas não é, né, que eu preciso atender 10 pessoas no dia, eu podia atender uma. Aí ele pegou e falou pra mim, você está de alta, você pode voltar a trabalhar, se sentir muito cansado, você senta no seu tempo. Eu falei, amém, glória a Deus. Eu já não ia mais pra igreja. Lembra que eu falei que se eu recebesse alta, se eu tivesse melhor, eu ia pra igreja? Eu nem lembrei de ir pra igreja. O pensamento já começou a dar aquela bugada, né? Já tava esquecendo as promessas. Desse jeito. Que a gente é falho mesmo, a gente esquece daquilo que a gente promete pra Deus. Ainda mais... E aí a gente começa a viver nosso próprio caminho. Ainda mais quando tá acontecendo algo que você esperava há tanto tempo, né? Aí você quer exibir pro mundo aquela sua fase. Então eu recebi alta na sexta-feira de manhã. Na segunda-feira eu ia voltar a trabalhar. Depois eu vou aproveitar o final de semana, vou passear, vou isso, aquilo. Na segunda-feira eu começo a trabalhar. Eu já tinha até mandado para os clientes. Gente, segunda-feira eu volto a trabalhar. E uma cliente mandando pra mim assim, nossa, esperei por tanto tempo que eu até fiz meu cabelo, né? Teve umas assim, mas são uma bênção. Gente, graças a Deus eu tenho clientes abençoados. E aí, na sexta-feira à tarde, um ponto abriu. Gente, tava tudo seco. Tava tudo maravilhoso. Pra um ponto abriu. Porém, a minha cirurgia, eu fiz barriga e peito, eu tenho um corte que pega daqui a aqui, gente. A abdominoplastia é isso. Então, quem vai fazer, esteja ciente que você vai sim mutilar o seu corpo. Não vai ficar uma coisa feia, né? No meu caso, foi
vou falar mais à frente, mas no meu caso não ficou uma cicatriz bonita, porque eu tive outras intercorrências, mas não fica uma coisa feia, esteticamente falando. Então, assim, eu tenho um corte gigantesco, porque era 100 quilos, né? Então não tirou 30 centímetros de pele. Foi, gente, 3 quilos de barriga saiu de mim. Olha. Na cirurgia eu já fiquei 3 quilos mais magra, muita gordura. O corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Ele precisa ser cuidado para não ser mutilado no futuro. Mas quem quer fazer, converse com o seu médico, converse com Deus e siga aquilo que te faz bem, tá, gente? Enfim, aí a minha cirurgia durou 2 horas e meia, minha primeira cirurgia. Gente, por 28 dias eu não senti dor. Graças a Deus, foi tudo. Eu esperava que o povo fala, né, dói isso e aquilo. Foi uma cirurgia tão tranquila, uma recuperação tão bem, que quando abriu um ponto, eu falei, mas também, né, um pontinho só, eu fui privilegiada tantos outros tempos, um ponto tá lindo. Na sexta-feira abriu um ponto, no sábado mais um ponto, no domingo um terceiro ponto. Eu ainda tava bem, tava privilegiada, né, 30 dias já, 3 pontinhos, então assim, tá lindo. Só que aquele pontinho foi uma forma de Deus dar um escape pra minha vida, e eu não entendia, eu ainda tava me achando barra. E aí aqueles pontinhos que abriu, aqueles 3 pontinhos que abriu aqui do lado de cá, eu devia ter tirado uma foto dos pontos pra deixar, mas depois eu mando. Aqueles 3 pontinhos começou a sangrar. Mas não era aquela coisa assim, né? Era um pouquinho de sangue. Na segunda-feira de manhã, eu achei assim, tá sangrando, tá normal, tá bonitinho. Na segunda-feira de manhã, quando eu acordei, eu usava cinta ainda, né? Cinta cirúrgica. Eu coloquei a mão, tava muito molhada. Quando eu tirei, a cinta era preta. Quando eu tirei minha mão tava com sangue. Aí eu falei, tá estranho, né? Mas, gente, eu sou muito calma, de verdade, tá? Eu dou um grito com os meus filhos, eu dou um grito com o marido, mas tem que ser assim. Eu sou muito calma. Eu vi aquilo e falei, tá normal. Tá tudo normal, tá tudo lindo, sou privilegiada. Na terça-feira, aí minha mão tava cheia de sangue, começou a sair mais sangue, porém meu marido já tinha ido trabalhar. E aí, segui a vida, fiquei deitadinha, quietinha. Quando ele chegou na segunda-feira à noite, que ele foi me dar banho, ele falou bem assim, vamos no hospital? Eu falei, não vamos não. Na terça-feira de manhã, eu fui no Family Health, aí a médica viu aquilo. Eu tinha acabado de trocar a toalha, era 7 horas da manhã quando ele foi trabalhar. E eu cheguei no Family Health, era 8 horas, a toalha já estava encharcada de sangue. Quando a médica abriu, eu quero que abrir um parêntese, que quando a gente opera, e isso é real, quando a gente opera em outro estado, os médicos daqui não gostam de atender, sim, infelizmente, tá? Então, quando você vai operar, tenha ciência que você vai ter uma rede de apoio muito boa, porque se você precisar de um médico aqui, você vai ter que clamar muito a Deus. Não que tem que ser assim com todo mundo, mas a maioria dos casos, os médicos daqui não gostam de atender cirurgias de outro estado ou de outros médicos. Comigo, tinha um trabalhar de Deus, como eu falei, Deus lembra, fiel, né? E aí, quando eu fui pro Family Health, a médica mandou eu ir pro UMass, porque lá tinha centro cirúrgico e não sabia o que estava acontecendo. Aí eu mandei pra uma moça que me ajudou muito, a Silvânia, até esqueci, hoje ela tá no Brasil, que São Jesus Cristo guarde e proteja a vida dela. Começou aquilo, não, mas você vai lá e eles não vão te atender, eles não vão isso, eles não vão aquilo, porque eles não pegam outro problema de outro médico, eles não têm que ir, né? Cheguei lá, fiquei 3 horas na espera, na recepção, porque tava muito cheio. Quando eles me atenderam, o médico virou pra mim e falou bem assim, o que aconteceu? Eu abri, já tava assim, tudo sujo de sangue de novo. Aí o médico perguntou quando que eu operei. Aí eu falei, tem 30 dias atrás. Ele falou assim, impossível. Eu falei assim, tem. E a tradutora, porque o nosso inglês, né, não existe até hoje, o meu, principalmente. E a tradutora falando, eu falei assim, 30 dias atrás. Ele falou assim, isso não acontece após 30 dias. Eu falei assim, tem 30 dias que eu operei. E eu tive que mostrar o papel do médico para ele acreditar que ele achava que eu tinha operado naquele momento e que aquilo estava acontecendo, porque era um caso instantâneo pós-cirúrgico, não era um caso de 30 dias, né? Mas quando Deus tem para trabalhar, não tem explicação. E aí ele virou para mim e falou bem assim, vamos fazer os exames para ver o que tá acontecendo, porque aqui eles não falam nada sem fazer o exame antes. Aí me levaram para fazer os exames, o médico veio, isso ainda na terça-feira, e falou pra mim bem assim, você está com líquido abdominal, mas eu não sei te dizer se tem só o sangue, se tem mais alguma coisa, e nós vamos ter que abrir pra ver, né? Aquele negócio, vão pagar pra ver, né? O famoso pagar pra ver. Naquilo eu ainda estava tranquila. No período da terça-feira de manhã, eu fiquei sozinha no hospital, porque meu marido estava no trabalho, né? Até então a gente achava que ia ser coisa boba, eu não achava que eu ia ficar internada, que ia chegar nessa proporção. Eu ainda não estava entendendo a dimensão do trabalhar de Deus na minha vida. Né? Então, quando ele falou isso, que ele ia ter que abrir de novo, me deu um friozinho no coração, mas
fiquei calma, né? Fiquei tranquila. Aí meu marido chegou por volta de 5 horas da tarde, eu conversando assim de boa, eu tava me sentindo muito bem. Ou eu não queria transparecer que eu tava muito mal, mas eu tava conversando com ele. Aí foi dando mais à noite, chegou o médico, o enfermeiro, não sei distinguir, porque aqui o enfermeiro te atende como se fosse médico, né? Então a gente nunca sabe. Aí ele virou pra mim e falou bem assim: você precisa tomar sangue, porque os seus glóbulos vermelhos estão baixos, bem baixos, e você pode entrar em choque anafilático a qualquer momento. E naquilo, meu marido tava do meu lado com uma cadeirinha branquinha, tadinho. Foi o primeiro choro, depois de tudo isso que aconteceu, que ele deu. Porque o médico foi explicar o que era o choque anafilático e tudo mais. E também ele foi me explicar o que a transfusão de sangue causaria. Ai, eu não fiquei nem com medo de ser aberta de novo. Eu fiquei com medo da transfusão de sangue. E depois que ele me explicou tudo da transfusão de sangue, porque aqui eles têm que ter certeza que você entendeu tudo, eu meio que desesperei. Que ali eu entendi que realmente o meu quadro não era um sanguezinho à toa, que não era só o abrir a cirurgia. Naquele momento eu entendi que a minha vida estava em risco. E quando ele falou pra mim os problemas, não foi nem sobre a transfusão, mas quando ele falou os possíveis problemas da transfusão, eu não quis aceitar sangue. Eu pedi pra ele um tempo pra eu pensar. E ele me deu até 6 horas da manhã, mas eles iam repetir o exame de novo naquele mesmo momento. E aí veio as enfermeiras tirando sangue. E eles saíram, e eu tinha até 6 horas da manhã, já tava quase, já era meia-noite. Quando eu olhei no relógio, já era meia-noite. Aí ele saiu com os exames, passou um tempo, me volta, e ele falou assim: você tem que tomar transfusão de sangue agora. E aí ele voltou e falou que naquele momento, naquele exato momento, eu precisava tomar transfusão de sangue, porque os meus glóbulos já estavam baixos, em um pequeno período de tempo baixou mais. Só que era estranho, porque eu tava me sentindo bem, aparentemente, então assim. Mas quando ele já veio com sangue, já falando que eu não tinha mais opção de escolha, que eles iam me dar, ali eu falei: ferrou. Desculpa a palavra, gente, me perdoa. Ali eu pensei: acabou pra mim, já deu. Mas a gente não tinha, quando ele fala, você tem que tomar, não tem o que fazer, gente. Tinha que tomar, e ali ele me deu sangue. E cada gotinha de sangue eu já pensava em tudo que ele tinha me falado que o sangue podia causar, né? E quando você entra em choque anafilático natural, seus órgãos vão parando aos poucos, você vai como se fosse adormecendo. A transfusão de sangue te dá como se fosse compulsão. Aí eu fiquei com medo de começar a me bater, meu marido vê aquela cena e passou 1000 coisas na minha cabeça. Então toda vez que eu sentia aquela gota de sangue entrar dentro de mim, eu falava: meu Deus, acaba logo com isso, Jesus, Jesus, tem misericórdia, Jesus. E aí eu comecei a clamar. Aí na terça-feira à noite, na quarta, me levaram já pro centro cirúrgico. E eu ainda já tava melhor, porque eu já tinha recebido sangue, mas eu ainda tava meio assim, não sabendo o que falar com Deus, não sabendo como me direcionar a Deus nesse momento. E comecei a andar no corredor, porque eu estava ficando agoniada. Gente, é horrível você saber que vai passar por uma cirurgia, mas você não sabe o que é. Igual a primeira cirurgia, eu sabia o que era, eu sabia o que ia acontecer. A segunda, o médico ia abrir pra ver. Imagina, né? Você tinha se programado para a primeira, né? Na segunda já era uma coisa imprevista, você já estava correndo risco, então eu entendo o desespero, né? Que deve ter passado pela sua cabeça. Foi assustador. A palavra que eu tenho foi isso. Só que ali eu já não queria mais ficar deitada, eu já estava agoniada. E eu levantei, peguei o soro, né? Que aqui tem, igual no Brasil também tem as rodinhas, e uma mão eu segurava as toalhas que ia saindo sangue, e a outra eu ia puxando o soro e andando pelo corredor. Mas tipo andando sem rumo, né? Andando sem destino, andando. Eu só queria ir, né? Eu só queria sair dali. E teve um momento que eu lembrei de Deus, de verdade. E eu comecei a agradecer. Eu comecei a agradecer porque era eu comecei a agradecer porque talvez se fosse outra pessoa ela não ia conseguir passar pelo processo, ela não ia entender o trabalhar de Deus. E eu só agradecia, eu agradecia, obrigada meu Deus, obrigada meu Deus. Lógico que eu também pedia pela cura, pedia como a mulher do fluxo de sangue, eu pedia, mas eu agradecia muito a Deus por ser comigo, eu não sei explicar. Mas quando você entende, quando a palavra de Deus fala que em tudo dá glória, né? Sim. Em tudo dá glória, quando você começa a agradecer, você vê que aquele problema não é um monstro gigante, é um problema. Maior que aquele problema é Deus. Então eu comecei a agradecer e ali teve um momento que a minha cirurgia aconteceu na quarta. E eu falei: Senhor, eu aceito a cirurgia. Eu queria que ele cessasse. O meu querer, Eliane, era que ele cessasse o fluxo de sangue, né? Eu tava pedindo igual a mulher do fluxo de sangue. Se tão somente eu tocar na orla do Senhor, eu seria curada. Eu tava pedindo que ele cessasse. Mas quando eu passei a agradecer, eu falei: Senhor, eu aceito a cirurgia.
Mas se não for, essas foram as palavras que eu falei com o Senhor, se não for para acontecer hoje, não deixe eu entrar naquele centro cirúrgico, não permita que eu chegue até lá. E aí eu deitei de novo no centro cirúrgico, na cama que era para mim, e veio a enfermeira e falou assim: Eliane, você não vai operar hoje. E naquele momento eu agradeci a Deus, né? Deus, por hoje eu me escapei, glória a Deus. E depois eu fui descobrir o porquê que eu não ia operar naquele dia. Chegou uma pessoa, não sei se homem ou mulher, com traumatismo craniano, ele precisava de centro cirúrgico urgentemente, né? Então, aqueles rapaz, aquela moça, não sei se sobreviveu, e eu espero que sim pela família, mas que o Senhor tenha feito toda a vontade do Senhor Jesus sobre aquela vida. Ele precisava mais do que eu daquele centro cirúrgico. Então, eu voltei pro quarto e liberaram a comida. Ai, gente, foi muito bom. Meu Deus do céu. Acho que, olha, foi um jejum forçado, mas serviu, porque nesse jejum eu fazia jejum intermitente para emagrecer, mas eu não conversava com Deus. E nesse jejum forçado, você tava ali, né? Eu tava conversando com propósito. Deus. E aí eu voltei pro quarto, minha cirurgia aconteceu na quinta-feira de manhã. Aí eu comi, depois de um tempo o médico chegou e falou que ali era, né, não era para eu comer mais, que minha cirurgia ia ser no primeiro horário da manhã. E quando eu desci pro centro cirúrgico, eu ainda tava assim, tranquila, enquanto a cirurgia não acontecia. Quando eu desci pro centro cirúrgico, eu já desci tão apreensiva. Tipo assim, mas você não creu em Deus? Você não colocou na mão do Senhor? Mas a gente é ser humano, né? Então, assim, era medo de vir... Se eu morresse, eu não ia sentir mais nada, mas eu ia deixar os meus filhos, eu ia deixar o meu marido, eu ia deixar meus irmãos sem falar de Jesus para eles, sem alcançar a salvação deles. Uma coisa que eu tenho que falar, naquele processo da segunda cirurgia, eu tava brigada com meu irmão caçula, e naquilo me veio à cabeça assim: se eu morrer agora, ele vai se sentir culpado porque ele não me pediu perdão, porque eu não pedi perdão para ele. Sim. Então eu vou deixar alguém com remorso, e eu também não queria deixar aquilo. Mas eu também não podia mais mandar mensagem pra ele, porque ele já tinha pegado meu celular. Eu nem lembrava dele no processo, assim, só na hora da cirurgia que eu lembrei. Porque quando meu irmão mais velho veio a óbito, a gente tava meio brigado. Então foi um remorso meu. Pra ele acabou ali, né? Sim. Ele não sentiu mais nada. Mas eu falei, mas eu podia ter dito o último te amo. Nessa resposta, mas eu podia ter dito o último te amo. Eu poderia ter dito eu te perdoo. Então esse processo veio à minha cabeça do meu irmão caçula, que está aqui também. Então, assim, quando eu desci pro centro cirúrgico, foi um turbilhão de sentimentos, porque era uma cirurgia que eu não tinha escolhido, a segunda cirurgia. Eles iam reabrir a primeira cirurgia, eu não sabia se eles iam costurar na mesma direção, se eles iam fazer um outro corte, o que eles iam fazer. Mil coisas passou pela minha cabeça. E eu queria seguir confiando em Deus, igual da forma que eu acreditei, que eu agradeci por ser eu, mas o meu lado humano, eu tava assim, meu Deus, mas e agora, e agora, e agora? Quando eles me levaram pro centro cirúrgico, a primeira anestesia da primeira cirurgia, eu dormi rapidinho, dormi até sorrindo, né? Porque eu vou ter meus peitinhos, Então eu dormi muito bem. A segunda cirurgia, eles deram a primeira anestesia e eu comecei a chorar. Sabe? Eu não consegui controlar o choro, eu comecei a chorar e eu vi a enfermeira secando minha lágrima, acalmando minha mão, pedindo pra eu ficar tranquila. Entendi o inglês perfeito. Antes da tradutora falar, eu já tava entendendo o que ela tava falando. E eu não conseguia me controlar. E naquilo, eles me deram a fumaça. Eles já tinham dado a anestesia injetável, né? Mas eu não conseguia me controlar, eles vieram com a fumaça e aí eu adormeci. Quando eu acordei, aí veio o médico, o tradutor, veio todo mundo e falou pra mim: olha, a sua cirurgia foi muito bem, tivemos que lavar todos os seus órgãos, não sei como que é esse processo, eu nem quis perguntar, tá, gente? O que seria lavar todos os órgãos. Não sei se foi... bem invasivo, né? Cirurgia bem invasiva. Então, assim, depois eu assisti uma série de médicos, que nessa série, não sei se foi o que isso passou comigo, mas nessa série eles põem os órgãos e vão... Olha que louco, né? Então, assim, não sei se foi o que aconteceu comigo, mas eu meio que deduzi. E aí ele perguntou se a sua cirurgia durou 4 horas e meia, o dobro do tempo da primeira cirurgia, porque tava muito... Graças a Deus, Deus misericordioso todo o tempo comigo, não inflamou. Eu fiquei com sangue na minha parede abdominal, nos meus órgãos, por 20 e poucos dias, e esse sangue não apodreceu, eu tava cheio de coágulos, e ele não apodreceu, porque podia infeccionar, podia dar uma sepsis. O sangue saiu, gente, como se eu tivesse terminado de cortar. Sim. Aquele sangue limpo, o sangue parado escorria assim. Eles vão poder ver no vídeo o sangue escorrendo limpo, sem vestígio de pus, sem vestígio de nada. Porque o Senhor, ele trabalhou dentro de mim. Eu não sei se ele fez tipo
o sangue circulando dentro de mim mesmo, Sim. pra não ficar parado. Não sei como Deus fez, mas Um milagre ele fez, mesmo, né? mas ele fez. As coisas de Deus a gente não tem como Não tem explicar. como explicar. Não dá. E aí o médico falou que eu não tinha infecção, que eu não tive infecção, pra honra e glória do Senhor. Ele não entendia por que tanto tempo depois que isso foi acontecer, mas foi porque era a forma de Deus trabalhar na minha vida. Porque se fosse antes, no ato da cirurgia, no meu período de cura, eu já estava esquecendo de Deus, né? Sim. Então, se ele tivesse acontecido tudo antes, eu ia esquecer de Deus de novo. Eu ia voltar, talvez, às velhas práticas. E graças a Deus, ele teve o tempo certo. Ele teve um tempo de me deixar quietinha, que foi o processo da primeira cura. Ele teve o tempo de me deixar quietinha, porque eu tive que ficar mais 30 dias parada, 30 dias conversando com Deus, 30 dias digerindo o que Deus havia feito na minha vida. E naquele processo de mais 30 dias, foi mais 30 dias para o meu marido cuidar de mim. Então, eu queria mesmo entrar nesse assunto, né, e saber como que aconteceu depois de todo esse processo, de todo esse turbilhão de sentimentos, esse turbilhão de acontecimentos um após o outro, da segunda cirurgia em diante, né? Como que foi a sua volta para o Senhor? Eu gostaria que você enfatizasse essa parte. Então, quando passou os 60 dias, né? Porque foi 30 dias da primeira, 30 dias da segunda, eu falei que eu precisava ir numa igreja. Porque primeiro que a gente fala, né? Gente, vocês podem estar na casa de vocês, dobrar o joelho no chão e clamar ao Senhor que Ele vai se fazer presente. Ele vai ouvir, Ele vai salvar. A igreja, ela é a comunhão. É na igreja que a gente se fortalece, na igreja que a gente aprende a amar o próximo, porque são pessoas diferentes, pensamentos diferentes, e ali você tem que exercer o amor ao teu próximo, sem julgamento, sem crítica. Então a igreja, ele é um ambiente onde você se molda, mas Jesus Cristo, ele começa a habitar dentro da tua casa, na tua vida, e foi comigo assim. No processo da minha segunda cirurgia, eu tava tão maravilhada, porque se os médicos não sabiam explicar, né? Tipo assim, eu não sei explicar, então como que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? Então eu começava a questionar a Deus, como isso, como aquilo, mas não como por que ele permitiu, mas o como que ele é grandioso, como que ele operou na minha vida. Então aqueles 60 dias eu comecei a falar mais com Deus, eu comecei a ler, voltar a ler a Bíblia, eu comecei a conversar. E aí uma cliente minha, um amor da minha vida, ela foi uma cliente num tempo que eu tava fora do caminho do Senhor, e ela também estava. Ela voltou, o marido dela voltou, e ela começou a me evangelizar. Que bonitinho, que lindo. Não, vamos lá, e a igreja, a minha casa aqui, a igreja era aqui, onde, né, a gente foi. E ela começou a me evangelizar, não, vão lá, Deus tem obra, Deus tem isso. Eu falei, não, um dia eu vou. Isso antes da cirurgia. E aí, depois que passou os 60 dias, eu lembrei da igrejinha que ela falou. Eu lembrei do que ela tinha falado. Eu falei, vamos lá visitar a igreja hoje? Só que meu marido, ele ainda estava com o coração endurecido para o nosso casamento. Não sei para Deus como é que estava o coração, mas para o nosso casamento já estava realmente finalizado, já estava realmente acabado, e a gente acreditava nisso. Mas ele foi comigo. E quando eu cheguei naquela igrejinha, gente, eu me senti acolhida, mas eu ainda não sentia que eu pertencia àquele lugar. E eu comecei a falar com Deus, os irmãos louvando, o pastor pregando, e eu comecei a falar com Deus, não quero ficar aqui não, sabe? Aquela coisa assim, não é aqui, não sei o quê. E aí eu fiz um voto com Deus, eu falei, Senhor, se for aqui que o Senhor me quer, se o Senhor tem algo na minha vida aqui, neste lugar, que o Senhor confirma. O meu falar com Deus foi da seguinte forma, usa uma pessoa para falar comigo. Mas eu queria que a pessoa falasse assim, minha filha, amada, boneca da minha vida, vem pra cá. Era isso que eu queria que Deus falasse comigo. E o culto continuou, foi muito bom. Acabou, ninguém falou comigo. Eu lembro que eu falei pra assim, tá bom, não queria ficar aqui mesmo, né? Quando eu estava saindo, o pastor chamou. E ali ele não falou aquilo que eu queria ouvir. Ele falou aquilo que eu precisava ouvir. É desse jeito. Aquilo que o meu coração necessitava para entender que Deus era Deus. Porque talvez Deus falasse, filhinha, bonitinha, é aqui. Eu ia ficar uma semana e ia sair. Sim. Mas não, ele falou categoricamente aquilo que eu precisava. Por mais que me doesse, por mais que estava assim, me constrangindo, um confronto. Na verdade, o Senhor te confrontou através da vida daquele pastor, né? Então, assim, ali eu entendi que realmente a mudança não era sobre o lugar que eu iria, mas sobre a minha vida com Deus. E ali eu comecei meio devagar, indo, conhecendo os irmãos. O nosso pastor, ele é uma benção, o nosso pastor Ivan.
a congregação que estamos. Eu conheço o pastor Ivan, isso é a Assembleia Assembleia de Deus, Caminho da Salvação. E ali ele começou a trabalhar em mim e no meu marido com muita paciência. Ele foi, quando fala que a igreja é lugar de pessoas feridas para ser sarada, é verdade, que a gente foi ali no último estágio do câncer, digamos assim, porque era o momento que meu casamento ia acabar. Então nós chegamos no estágio final do câncer. Eles falam que o estágio final é tipo 4, né? O meu já tava no 6, já não tinha. Pra mim, ele era o último suspiro, né? Suspiro. E ali Deus usou o pastor de uma forma sábia. Para Pra ministrar nas nossas vidas. Ainda existem, né? Pastores que cuidam e que amam e zelam pelas suas ovelhas, né? Eu quero aqui enfatizar, porque o pastor Ivan, realmente, eu conheço ele, é um homem simples, um homem temente, é uma pessoa sincera diante de Deus. A gente vê nele, na Irmandara, na família deles, né? Sim, o quanto eles amam as ovelhas, o pastoreio deles. É muito lindo de ver, realmente, né? E é interessante que o pastor, eu aceitei, né? Eu fiz esse voto com Deus. Deus confirmou em instante. Aí naquele momento, não tinha como não me render ao Senhor. Sim. Não tinha como eu voltar para casa com dúvida. E ali eu refiz a minha aliança com Cristo e fui para casa. E eu pensei assim, e agora? Sim. Né? E agora, o que vai acontecer? O que vai, né? Como Deus vai ser de agora em diante, né? E aí, os cultos eram domingo e quartas, né? Na segunda era dos jovens, então eu nem fazia muita questão de ir. E aí veio a ceia. Por mais que eu já tinha sido batizada no passado, que eu já estava numa igreja, eu ainda não podia ceiar, porque ele tinha um processo de trabalhar na minha vida. E naquele momento eu ainda não tinha conhecimento do pastor, de como ele era, para chegar e contar. Mas a palavra do Senhor fala que os santos comunicam com os santos. Sim. Né? Então, se você tem um problema, algo que para você é impossível de resolver, sim, procure alguém espiritual que você tenha confiança. Ora o Senhor, sim, pede a Ele direção a quem Deus vai colocar, a quem recorrer, porque não é todo mundo que você pode contar, né? Então, aí teve a primeira ceia. Não sei se seria óbvio, né? Eu não ia chegar e já ceiar sem os irmãos me conhecer, sem passar pelo processo de observação, digamos assim, e ter um processo de Deus trabalhar na tua vida. Embora a palavra do Senhor fala que examine o homem a si mesmo. Uhum. Acho que todo mundo tem o seu processo. E ali eu cheguei pro pastor junto com meu marido. Meu marido ainda nem queria, porque não queria ainda naquele momento ser cristão, né? E aí eu cheguei pro pastor e contei toda a verdade. Pastor, meu casamento tá assim, e era a terceira vez que eu vi o pastor. Mas quando você sente que a pessoa é de Deus, quando você sente que a pessoa tá ali para não julgar, mas sim para te abençoar, para te acolher, te orientar em Cristo Jesus, totalmente diferente. E naquele momento eu cheguei para ele e contei como estava o meu casamento, pedindo ajuda, pedindo socorro, confiança. E aí ele foi orar. Ele não falou nada que não fosse da Bíblia, ele não deu conselhos, sabe? Ele falou da Bíblia pra gente. Eu acredito como uma sabedoria para ele orar a Deus e ter uma resposta mais pra frente, porque tudo que ele falasse ali, ou seria aquilo que eu queria ouvir, ou seria aquilo que o meu marido queria ouvir, né? Sim. Então, tipo assim, ia ficar na berlinda, mas ele foi categórico na Bíblia, que Deus salva, que Deus cura, que aquele era o caminho, que existia um processo para aquela situação. E aí começou a ir pro monte, começou a evangelizar a minha casa, começou a evangelizar o meu marido, com muita paciência, com muita sabedoria. O presbítero Cleidson também, nossa, gente, foi uma bênção. Deus, ele tem um chamado para cada um lugar diferente. Não existe igreja santa, não existe igreja perfeita. São compostas por seres humanos, mas o trabalhar de Deus na minha vida é em uma, o trabalhar de Deus na vida da Lô é em outra, na tua vida pode ser em outra, desde que Cristo seja o centro da sua vida, seja o centro da tua salvação. Não é a igreja que vai te salvar, é o seu arrependimento, reconhecendo a morte de Cristo na cruz e que ele vive e voltará. Então, assim, pra mim, foi na Assembleia Caminho da Salvação, e ali Deus trabalhou, né? O pastor, ele com muita sabedoria, o meu marido ainda muito rígido, eu comecei a conversar com Deus, eu comecei a pedir a Deus que me moldasse. Antes eu pedia a Deus que me mudasse. Eu não quero mais ser assim, eu não quero mais ser assado, Deus me muda, Deus isso, Deus aquilo. E aí eu entendi que Deus, ele não vai mudar, ele te fez assim. Ele vai te moldar. Se você é uma pessoa cólera, uma pessoa irritada, ele vai usar isso para confrontar aqueles que não querem servir a Deus, né? O próprio João Batista, ele era cólera e ele falava certeiro. Mas aí ele sabe, eu sou uma pessoa mais
como é que eu posso dizer? Não medrosa, mas mais cuidadosa. Então Deus ele vai usar o meu lado para chegar para aquela pessoa que também tem o mesmo estilo que eu, de mais delicado, assim, para falar: olha, Jesus quer isso, isso e isso. Mas se for uma pessoa bruta, Deus vai também mandar um bruto para falar com ele: olha, é isso, isso e isso. Eu vejo que Deus trabalha com cada um de nós no individual. Porque o Senhor, ele nos vê singular. A gente é único para Deus. As nossas características são únicas, a nossa personalidade é única, a nossa forma de enxergar o mundo é único, porque cada um de nós foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus. Então ele sabe como cada um de nós precisa ser trabalhado, né? E é tudo uma questão de temperança, né? Ele vai balancear, porque tudo ao extremo também é pecado. Nossa, né? Demais. Então o Senhor não quer que a gente seja extremista demais. Ele quer dar aquela balanceada. Mas aí, Eliane, após todo esse processo aí, conta a melhor parte do bolo, mulher. Seu marido converteu, glória a Deus por aí, isso. Gente, foram 4 batismos. 4 batismos, com todo mundo orando, todo mundo intercedendo comigo. Naquele tempo, eu já estava reconhecendo que eu tinha que moldar-me, como a Lu falou, nada ao extremo. Então, Deus ele vai te moldar. E se você é uma pessoa cólera extremista, você vai continuar cólero, porém agora o controlado, porque o controle vem de Deus, né? O descontrole, que aí já não é mais a parte de Deus, você não vai deixar de ser cólero, porém você vai saber a hora certa, o momento certo e quando ser. Então Deus ele te molda nesse sentido. Você também não pode ser uma pessoa tão medrosa, Deus também ele vai te moldar. Então assim, tudo é com o controle e tempo do Senhor. Teve mais 4 batismos e eu achava assim, esse homem vai batizar agora, porque eu já tava... O povo da sua casa, as pessoas da sua casa, eles não vão porque você fala. Eles vão pelo que você mostra. Sim. Então eu comecei a entender que eu precisava ser espelho, que eu precisava ser referência, que eu precisava, com Cristo Jesus, mostrar que Deus era muito bom, que é alguém que vale mais que a pena, porque Ele tem uma vida eterna para você. Então eu comecei a deixar Deus realmente trabalhar na minha vida. Sim. A conversão dele veio quando eu realmente comecei a falar com Deus sincera, de forma clara, de forma verdadeira, as minhas falhas, as minhas limitações, os meus desejos pecaminosos, colocar no altar do Senhor. Não tenho vergonha de falar para o Senhor, porque Ele já sabe. Então assim, Senhor, eu tenho vontade de fazer isso, 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 isso. Deus, isso te entristece, tira de mim, me ajuda, me dê força. E foi assim que eu comecei a falar com o Senhor. Eu comecei a lembrar os meus pecados, eu comecei a lembrar as minhas falhas. E é estranho, porque quando você fala assim, nossa, antigamente se eu fizesse, alguém contasse, eu ia rir. Ah, eu fiz mesmo. Hoje, quando eu lembro, a minha lágrima começava a descer, Senhor, me perdoa. Um arrependimento genuíno, né? Deus tem misericórdia, Deus eu fiz, não foi ninguém que me instruiu, não foi ninguém que colocou uma bebida na minha boca, não foi ninguém que me colocou uma roupa curta, não foi eu, foi escolha minha. Então ali eu comecei a orar ao Senhor e pedir o reconhecimento, né? Que me trouxesse. E aí dessa conversão verdadeira, desse encontro de Cristo comigo, verdadeiro, dele ter se apresentado como aquele que salva, cura, liberta, perdoa, mas eu precisava mudar, aí a minha casa começou a mudar. Eu não sei explicar. Foi muito natural. Eu já acordava nada de manhã. Forçado, né? Eu já acordava de manhã, meu marido tava orando, ele nem orava. Ele tava lendo a Bíblia, mesmo sem entender. Ele falava, mas eu não entendo. Mas ele tava lá lendo, sabe? Sim. Aí o meu filho, eu nunca falei pro meu filho de 16 anos, você tem que batizar, você tem que isso, você tem que aquilo. Mas ele viu, né, Deus em você. Trabalhar. E aí, o último batismo agora em março, eu ainda perguntei, moço, vai batizar dessa vez? Ele, não sei não. Aí eu falei, meu Deus, nos anteriores eu ainda meio que bati o pé, né? Não, mas tá tanto tempo da igreja, já 1 ano, e por que você não quer? Aí nesse último, eu só brinquei pra ele e falei assim, não tem problema não, Deus te pega na curva. E aí, gente, Deus me resgatou da cirurgia, né? Foi o trabalhar de Deus na minha vida. No dia do batismo, o meu esposo, no final de semana ou outro, ele faz delivery, né? Que aqui é muito comum. E ele saiu, ele e o meu filho mais novo, o Isaac, pra fazer delivery. Ia ter o batismo e ele realmente não ia batizar naquele dia, mas Deus ele também veio trabalhar na vida de cada um. Ele foi fazer o delivery, a menina, triste por ela, mas ela tá bem, graças a Deus, mas triste pelo prejuízo financeiro que ela teve, né? Ele passando na reta ali na Park Avenue, ela saindo do estacionamento, pegou ele. Graças a Deus, foi bens materiais que foram perdidos. Meu filho tá bem, meu marido tá bem, mas Deus usou aquela menina
porque saíram do carro ambos, eu não sei qual foi a conversa deles, né? Eu tava trabalhando e intercedendo, Senhor, foi o dia que eu fiquei, sabe, em espírito, em verdade. Sim. Eu puxava o cabelo falando, Senhor, eu trabalho naquele homem, Senhor, ele já te serve, ele já te adora, ele tem desejo por ti, Pai, só falta batizar pra comunhar, pra te adorar. E ali ele me ligou, bateram no carro, não sei o que, eu pensei, mas tá todo mundo bem? Ele, tá todo mundo bem, amém. Aí, gente, a palavra do Senhor fala que a gente tem que saborear a vitória. Eu ainda não sei a profundidade disso, né? Porque eu ouvi uma pregação que uma mulher, ela já fazia pensando na vitória dela. Então, tudo que ela fazia. Naquele tempo eu fui falha, porque eu nem preparei a roupa do batismo do meu marido. Porque na minha cabeça eu queria, mas eu não estava vendo. Sabe aquele olhar humano? E aí, ele chegou em casa, bem abalado, não quis mais trabalhar, isso era por volta de 3 horas da tarde. Ele falou assim, a menina falou uma coisa pra mim. A menina que bateu nele. Eu falei, o quê? Ela falou que não era nem pra eu ter saído de casa hoje. Então, tipo assim, Satanás, ele já queria, naquele momento, intervir de alguma forma no batismo do meu marido. E aí ele subiu pro quarto e deitou. Eu terminei de trabalhar, o Marcos, ele já ia se batizar, o meu filho já ia se batizar, tava dando pré-batismo, graças a Deus. E quando a gente chegou na igreja pra assistir o batismo do Marcos, ele chamou o pastor. Eu fiquei assim, ele chamou o pastor? Eu ainda não tava sentindo o sabor da minha vitória, né? Eu ainda não tava sentindo o gostinho. Uhum. E naquele momento, ele pediu o pastor pra ele ser o primeiro a ser batizado. Mas aquele homem tremia, mas aquele homem chorava. Eu não sei explicar. E assim, quando ele falou que ele queria ser o primeiro, eu falei, meu Deus, o Senhor realmente opera todos os milagres. É muito fácil para Deus todos os milagres, mas é muito mais fácil sarar uma carne do que sarar um coração, porque o coração a gente tem que dar para Deus. Sim. Deus, ele não vai invadir. Então meu marido, ele ainda tinha essa resistência. Deus, ele não podia ir lá com a britadeira e quebrar o coração, mas quando ele entregou de verdade aquele de coração para Deus, foi muito lindo. E o batismo, nossa, gente, não tem como, foi assim, você vê a sua história, Deus trabalhar, Deus recuperar, Deus restituir, e a pessoa que você escolheu para viver caminhando com você, não tem palavras. Então naquele dia se batizou o meu marido, o meu filho e mais umas 4 pessoas, se não me falha a memória, mas o meu marido, ele só teve a conversão dele por Cristo Jesus uma vez que ele viu a conversão de Cristo Jesus em mim. Às vezes você tá buscando por alguém na tua casa e você tá achando que aquela pessoa não foi porque não quis, mas talvez ainda falta algo em você para Deus lapidar. Falta algo em você para que aquela pessoa vê verdadeiramente Cristo na sua vida. Começa a perguntar ao Senhor, Senhor, aonde eu preciso trabalhar mais para que eu vejam como Elias, quando passava, né, verdadeiramente aquele homem de Deus. A gente não é visto pelas nossas vestes, a gente não é visto pela nossa conduta, a gente é visto no dia a dia por tudo que somente pela nossa conduta. A gente é visto no dia a dia pelo que a gente faz, fala. Não é na igreja que a gente é crente. A gente é crente o tempo todo na rua, onde as pessoas estão observando, onde as pessoas consigam. Eu ouvi de uma cliente semana passada e mexeu comigo, né? Ela falou pra mim assim, você tá diferente? Foi depois da cirurgia? Tipo assim, né? Aí eu falei, em que sentido? Fisicamente? Ela, não sei explicar se tá diferente. Eu falei, isso é porque Jesus me encontrou. Glória a Deus. Então, assim... É sobre isso, né? Quando o Senhor encontra, existe mudança. Existe. Tem que existir. Tem que existir. Tem que existir. Né? Não tem No como. novo nascimento tem que existir mudança. Não é sobre somente mudar as práticas. Não. Mas é sobre uma metanoia que acontece de dentro para fora. Né? Uma mudança de mente, uma mudança de pensamentos, de desejos, de vontades. Tudo que a gente faz e durante os nossos dias, durante a nossa caminhada, é pensando no Senhor. É muito assim. É pensando se Ele tá gostando, se tá agradando a Ele, se vai ser bom pra gente. Porque a gente parece que quando você tem um encontro com Jesus e é transformado por Ele, automaticamente você pensa em tudo que você vai fazer. É desse jeito, tá, gente? Antes de tomar uma decisão, você fala, Deus, será que vai ser bom? Senhor, eu tô fazendo certo? Então você não vive por vontade própria, você não vive pelo seu querer. Mas primeiro você questiona o dono do querer se vai valer a pena fazer aquilo. É tipo, né? Você ter um bebê e você começa a se perguntar se essa comida vai ser boa pro bebê, se essa roupinha vai estar muito quente. Então, quando você começa a querer agradar a Deus, você começa realmente a se questionar. Hoje, antes eu não me importava. Hoje até a roupa que eu ponho pra ir pra igreja, eu falo Espírito Santo. Pensa e aí, 2, 3, troca, veste outra. Mas bem sobre isso. não é a vaidade da gente estar bem na igreja. É de
não transparecer medo. o nosso eu. Sim. E sim, eu vou falar de É um mim, em temor. particular, que teve comigo. Eu acho lindo os cílios artificial. Gente, Deus vai trabalhar na vida de cada um de forma separada Sim. e independente, E tá? de cada um de nós o Senhor cobra algo. Isso é legítimo, é Não tem verdadeiro. E eu acho lindo os cílios. Eu trabalho com cílios, eu faço cílios. E eu coloquei pra uma festividade que teve na igreja. Gente, mas pra mim, sabe? Tava muito. Tava. Porque se eu quero... Eu, Eliane, é a forma que Deus tem pra trabalhar comigo. Se eu quero transparecer a glória de Deus, aquilo que tira o foco das pessoas da glória de Deus na minha vida, eu já falei, Senhor, se for um brinco, se for uma maquiagem, se for um falar, porque às vezes eu falo ainda algumas coisas que Deus tá lapidando, tira de mim. Então, assim, quando eu senti, porque... Gente, a vaidade da mulher, ela transcende, né? Ela chama atenção, ela isso e aquilo. Então, assim, me incomodou. Me incomodou a ponto de eu tirar. Eu falei assim, eu vou ficar só até... Foi no encontro de casais. Eu vou ficar só até o encontro de casais, mas me incomodou de tal forma. E eu ouvi quando lá no Brasil, uma irmã falou pra mim, Eliane, não se cobre, deixa que o Espírito Santo de Deus te molde. Então eu comecei a falar com Deus. É tudo muito natural. Tudo Então assim, mas tudo também? Não, ele não me cobra uma unha. Eu ainda não me senti, mas no dia que eu me sentir mal também, eu não vou fazer. Sim, por que não? Ele não me cobra uma maquiagem, mas os cílios, ele me incomodou. Então, assim, Deus, ele vai trabalhar na vida de cada um de uma forma diferente. E é aquilo que te prende. Deus, ele não vai tirar aquilo que te... Pra você só... Você não tá nem aí. Então, assim, os cílios realmente Deus sabe. E me prende, gente. Os cílios, eu ponho os cílios e falo, caraca. Mas não é de uma forma, nossa, de uma forma legal, de uma forma assim, de eu achar que eu sou a tal. Então, por causa disso, Deus, ele falou, não, põe só uma máscarazinha de cílios e tá lindo e tá bonito. Tá maravilhoso. Então, assim, E Deus, ele é esse. O Deus que eu falo pra vocês é um Deus que ele vai falar com você. Ele não vai precisar que eu chegue pra você. E eu também nem tenho esse direito, nem tenho esse poder. Mas ele não vai... se alguém te apontou, te falou, pergunta a Deus. Senhor, fulano falou isso, isso, isso. Mas e o Senhor? O que o Senhor fala pra mim? Porque às vezes a pessoa falou porque incomoda a pessoa, mas não incomoda Deus. Então assim, pergunta a Deus. Eu vou pro espelho. Porque se a gente é imagem e semelhança do Senhor, eu vou pro espelho. Senhor, e aí? Tá bom? Tá tranquilo? Tá legal? E ele fala, tá? Um dia eu fui pôr um vestido, ele falou, não, esse vestido pode pôr um blazer, pode pôr alguma coisa. E, gente, eu falo assim, como que é a voz de Deus? Como que deve ser? E eu achava que a minha mente, né, me pregava peças. E no dia que eu consegui ouvir a voz de Deus, eu falei, meu Deus do céu, eu tô... Aí, porque é espiritual, né? Quando a gente começa a querer o carnal, aí você já não escuta mais nada. Mas foi maravilhoso. Então Deus, ele fala de verdade. O Senhor, ele tem as formas dele de falar conosco de uma maneira que vai ser claro. Tem coisas que são muito gritantes, né? Que automaticamente você fala, não foi um pensamento meu. Isso veio do Senhor. Isso não veio de mim. Né? Como que é a voz de Deus? A voz de Deus é a sua própria voz, porém vinda de uma maneira espiritual. Muitas vezes você vai ouvir dentro do seu coração, você vai ouvir dentro da sua mente, mas são coisas que não é você que criou. Não dá pra explicar. Não tem como você falar assim, não, eu imaginei isso, eu pensei isso. Não, são coisas muito além do seu pensamento. Quando você não conseguir explicar, porque é inexplicável. Você não conseguir explicar, é porque é de Deus. Então ele fez coisas que eu não consigo explicar. Eu não consigo explicar porque que o meu sangue ficou por mais de 30 dias, quase 31 dias, mais ou menos, até o dia 2, né? Eu operei dia 8. Não deu 30 dias, porque dia 2 de fevereiro seria 29 dias, mais ou menos. Ficou parado dentro de mim sem apodrecer. Eu não saberia explicar por que o acidente do meu marido aconteceu justamente no dia do batismo. As coisas de Deus a gente não explica. Milagre a gente não explica, a gente vive. A gente tá meio que caminhando pro final e eu gostaria muito que a Eliane deixasse as considerações, né? Se você tem um versículo, uma palavra, um conselho, algo para dizer para as pessoas que estão assistindo, fique à vontade, minha irmã. Eu vou deixar um versículo que eu li há muito tempo atrás. Deus, ele já tinha falado comigo em sonhos, eu não escutei, aí eu falei, vou pra palavra. E Deus nunca falou comigo igual fala com muitos, assim, tá tudo bem. Deus, ele sabe a forma de trabalhar com cada um, de uma forma doce. Ele fala comigo, na chicotada mesmo. Eu já entendi isso, eu louvo o Senhor por isso. E a palavra fala bem assim, eu não saberia dizer o versículo, mas se vocês, quando forem ouvir, quiser gravar, escrever para pesquisar,
Eis que tenho sobre ti vida e morte, bênção e maldição. Escolha, pois, a vida para que viva tu e tua família. Ou seja, não é só para você. E se estende a você e a sua família, se estende a você e a sua casa. O inferno, ele é real. Satanás, ele é real. O pecado, ele existe em todo mundo. Crente, não crente, nós somos herdeiros do pecado. Só que nós também somos herdeiros, co-herdeiros de Cristo Jesus. E se o inferno foi feito para Satanás, o céu foi feito para nós. Que não seja o inferno a sua porta de escape para buscar a Deus. Porque se você está buscando a Deus por medo de ir para o inferno, você está indo para o caminho errado. Você tem que buscar a Deus para querer ver a glória de Deus, para querer morar com Deus, para querer louvar a Deus. Eu não tenho medo. Hoje eu falo, eu não tenho medo do inferno, porque hoje eu sou remida e lavada no sangue de Jesus. Hoje eu me arrependo todos os dias, porque todos os dias eu acordo com o desejo de pecar e eu oro ao Senhor para não cometer. Para quem está com a família, que acha que é o fim, que está caminhando, a minha também estava. E quem viu a minha no passado e vê a minha hoje sendo sarada, nós estamos em um processo de cura, em um processo de libertação. Saiba que tem um Deus. Não julgue ou não jogue o seu casamento fora, a sua família fora, por um momento, umas circunstâncias. Não ponha sobre a vida dos seus filhos o peso de estar casado por causa deles. Porque se você ainda está, é porque ainda existe algo dentro do seu coração. Tanto seu mulher quanto seu homem, mas sozinho realmente não consegue. Eu tentei de várias maneiras e eu só consegui restaurar o meu casamento porque eu deixei Deus morar, eu deixei Deus entrar, porque o meu marido dele também deixou. Um casamento é feito a dois e sozinho ninguém fica casado. Então é necessário que os dois também queiram estar, é necessário que os dois entreguem a vida para Cristo e escolha a vida e a bênção, porque a maldição e a morte ela também é real. São os meus desejos que o Senhor Jesus encontre cada um que vai ver esse vídeo igual me encontrou. Não com as mesmas dores, não com os mesmos problemas, mas de uma forma que ele saiba como alcançar o coração de vocês. E eu agradeço, Lô, a rica oportunidade. Foi muito bom estar aqui, poder falar de algo que Deus fez e está fazendo em minha vida, porque não para por aí. Até a volta de Jesus tem muito a trabalhar, eu tenho muito que me moldar. E a igreja, independente da placa, ela está aberta para receber a cada um que quer Jesus, a cada um que quer mudar. Busque uma igreja perto de vocês, busque alguém espiritual de confiança. Fale para eles os seus problemas, fale para Deus as suas falhas, por mais vergonhoso que seja. Confesse para o Senhor, porque Ele é misericordioso para perdoar. E eu abençoo todos em nome de Jesus. Eu quero aqui agradecer a você que ficou aí até agora conosco, acompanhando esse lindo testemunho de resgate, salvação, transformação. E eu quero muito agradecer a Eliane que esteve aqui, me deu o privilégio de ouvir tudo que ela disse aqui, que é de rica importância para cada um de nós. E eu espero vocês até o próximo episódio. Fiquem com Deus!